Bundy. Um estranho ao meu lado. Escrito por Anne Rule. Quando Anne Rule conheceu Ted Bundy em um centro de atendimento de prevenção ao suicídio, ela não fazia ideia de que aquele rapaz simpático e inteligente em que sentava ao lado dela e de quem até chegou a receber um cartão de Natal se tornaria um dos serial killers mais proeminentes da história. Ted Bundy confessou ter matado ao menos 36 mulheres nos Estados Unidos durante os anos 1970. Para estudiosos do caso, a contagem final é ainda maior. Ele pode até ter salvado vidas pelo centro de prevenção, mas ceifou outras dezenas quando ninguém estava olhando. Inúmeras famílias ficaram sem respostas, e ele foi executado em 1989 na cadeira elétrica. Mas estas informações todo mundo conhece. Chegou a hora de saber mais. Ted Bundy, Um Estranho ao Meu Lado é o livro de true crime mais aguardado pelos Darksiders e chega como um clássico na coleção Crime Sim Marca Registrada, da Darkside Marca Registrada Books. Anne Rule, em que teve uma extensa carreira publicando livros e reportagens sobre casos criminais, divide uma experiência que ninguém, em sã consciência, gostaria de ter. A proximidade com o serial killer e a descoberta de sua verdadeira face. Em Ted Bundy, Um Estranho ao Meu Lado, mergulhamos nas memórias de Rule através de um viés inusitado e assustador. Após mudar de emprego e começar a cobrir casos criminais, Rule se viu diante de um mistério envolvendo mortes consecutivas de mulheres. Até que, anos depois, quando estava escrevendo um livro sobre essas mesmas vítimas, a verdade veio à tona. Rule levou anos para aceitar e assimilar o fato de que o homem que havia causado tanto horror era o mesmo com quem havia passado sozinho os turnos da noite no trabalho. Em 2003, em uma entrevista ao Houston Chronicle, ela afirmou: "Por muito tempo eu nutri esperanças de que ele fosse inocente, de que, de alguma forma, isso tudo não passasse de um erro terrível." Sua experiência alterou drasticamente seu projeto. Ela não mais estava escrevendo sobre um assassino misterioso, e sim sobre alguém que havia conhecido pessoalmente. Equilibrando sua vivência pessoal cheia de descrenças, temores e conflitos e seu papel como repórter investigativa, Rule explora a dualidade de Bundy com uma intimidade ímpar. De um lado, um homem charmoso e carismático que dividia planos sobre reconquistar uma antiga namorada. De outro, um psicopata que nutria um ódio fervoroso por mulheres e vivia uma vida de mentira. O clássico best-seller de Anne Rule é o olhar mais profundo e detalhado sobre Ted Bundy que um leitor de veia investigativa irá encontrar. E em 2019 ainda estreia o filme Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, com Zac Efron e Haley Joel Osment no elenco, narrando a história de Bundy a partir da perspectiva de Elizabeth Kloepfer, namorada de longa data do psicopata. E também a série documental Conversando com o Serial Killer, Ted Bundy, com gravações de áudio do próprio Bundy feitas no corredor da morte. Ainda acha que conhece bem todas as pessoas que convivem com você? Hence de novo. Algumas verdades moram nas profundezas, e às vezes, só conseguimos ver aquilo que os outros querem nos fazer enxergar. Capítulo 21. Acredito que o julgamento de Ted em Salt Lake City pela acusação agravada de sequestro envolvendo Carol Darronch foi o único processo em que ele tinha tudo a seu favor. Ele havia optado por deixar seu destino nas mãos de um juiz sozinho e dispensar o júri. Na segunda-feira, 23 de fevereiro de 1976, o julgamento foi aberto no tribunal do juiz Stuart Hanson. Ted estava entusiasmado com a reputação de Hanson como um jurista imparcial. Ele realmente acreditava que iria embora como um homem livre. Ele tinha John O'Connell do seu lado, um veterano de 29 julgamentos de assassinato e considerado um dos principais advogados de Utah. Ele tinha amigos no tribunal, Louise e Johnny Bundy, Meg, outros que tinham vindo de Seattle, aqueles que ainda acreditavam nele de Utah. Sharon Auer e os amigos que o convenceram a se filiar à Igreja Mormon pouco antes de sua primeira prisão. Mas o chefe de polícia de Mid Valley, Louis Smith, pai de Melissa, também estava lá, assim como os pais e amigos de Debbie Kent e Laura Aime. Não poderia haver nenhuma acusação envolvendo suas filhas, mas eles queriam ver o que sentiam ser apenas uma justiça simbólica feita. No final, o veredicto dependeria da confiabilidade da testemunha ocular, Carol Darronch, e do próprio testemunho de Ted Bundy. O'Connell tentou suprimir o testemunho do sargento Bob Hayward sobre a prisão de Bundy em 16 de agosto, mas Hanson se recusou a fazê-lo. Não houve, é claro, nenhuma menção durante o primeiro julgamento dos outros crimes em que Ted Bundy era o principal suspeito, e nenhuma menção ao fato de que o Volkswagen que ele vendeu a um adolescente, coincidentemente um ex-colega de classe de Melissa Smith,
em 17 de setembro de 1975. Foi apreendido pela polícia e sistematicamente destruído enquanto os criminalistas procuravam por evidências físicas que ligariam a outros casos nos quais Ted era suspeito. Carol Darronch não era uma testemunha confiante. Ela parecia estar chateada com a maneira como Ted a olhava fixamente. Ela soluçou durante seu testemunho, relembrando seu terror de 16 meses antes. Mas ela apontou para Ted enquanto ele se sentava impassível à mesa da defesa, identificando-o positivamente como o homem que disse que ele era o oficial Roselan. Ted, sentado lá, barbeado, vestindo um terno cinza claro, camisa branca e gravata, parecia tudo menos um sequestrador. A testemunha acusadora estava claramente histérica, cedendo repetidamente às perguntas de O'Connell. Perguntas que indicavam que Carol Darronch fora levada à identificação de Ted pela persuasão sutil e não tão sutil dos detetives sob o comando do capitão Pat Hayward. Por 2 horas, o advogado de defesa interrogou a garota chorando. Você identificou muito bem o que os policiais queriam que você identificasse, não é? Não, não, ela respondeu suavemente. Ted continuou a olhar para ela implacavelmente. Quando o próprio Ted foi depor, ele admitiu que mentiu para o sargento Bob Hayward no momento de sua prisão por fugir de um oficial, que mentiu para O'Connell. Ele explicou que havia coado quando Hayward o perseguiu na viatura em 16 de agosto, mas apenas porque ele estava fumando maconha. Ele queria tempo para tirar o baseado do carro, para deixar a fumaça dissipar. Ele admitiu que não tinha ido a um filme drive-in, mas disse isso a Hayward. Ele não admitiu a história real para John O'Connell a princípio. Bundy não tinha um álibi firme para a noite de 8 de novembro, mas negou ter visto Carol Darronch antes de vê-la no tribunal. As algemas? Apenas algo que ele pegou em um depósito de lixo e manteve para uma curiosidade. Ele não tinha a chave para eles. O promotor assistente da comarca, David Yokun, questionou Bundy durante o interrogatório. Você já usou um bigode falso? Você não usou um quando era um espião na campanha de Dan Evans? Eu não estava espionando para ninguém e nunca usei um bigode falso durante esse período, respondeu Ted. Você não se gabou para uma conhecida mulher de que gosta de virgens e que pode tê-las a qualquer momento. Não. Você não disse à mesma mulher que não via diferença entre o certo e o errado. Não me lembro dessa afirmação. Se a fiz, foi tirada do contexto e não representa a minha opinião. Você já usou uma placa velha em seu carro, depois de receber placas novas do estado de Utah? Não, senhor. Em seguida, Yokun produziu 2 notas de crédito de gasolina. Você notificou o estado de que havia perdido placas com os números LJE 379 em 11 de abril de 1975. Esses recibos mostram que você ainda estava usando aquelas placas perdidas, no verão de 1975. Por que isso? Não consigo me lembrar dos incidentes. O atendente provavelmente pediu o número da minha placa e posso ter inadvertidamente dado a ele os números antigos de memória. Ted mentiu, não grandes mentiras, mas mentiras, e isso manchou todo o resto de seu testemunho. Ele admitiu que mentiu para O'Connell sobre a maconha até 2 semanas antes do julgamento. Um júri pode ter acreditado nele. O juiz Hanson não. Hanson retirou-se para refletir sobre sua decisão após os argumentos finais na sexta-feira, 27 de fevereiro. Na segunda-feira, 1º de março, os diretores foram chamados ao tribunal às 13h35. O juiz de 37 anos, por sua própria declaração, passou um fim de semana agonizante. E ele havia declarado Ted Bundy culpado de sequestro agravado além de qualquer dúvida razoável. Ted, que estava em liberdade sob fiança, foi detido sob custódia do gabinete do xerife do condado de Salt Lake para aguardar a sentença. Ted estava pasmo. Os soluços de Louise Bundy eram o único som no tribunal naquela tarde de neve. Condenado, Ted não disse nada até ser algemado pelo capitão Hayward e Jerry Thompson, e então disse com desdém: Você não precisa dessas algemas. Eu não estou indo a lugar nenhum. Meg Enders observou enquanto Ted era conduzido para fora do tribunal, vendo tudo acontecer. Tinha sido o que ela pensava que queria quando ligou para a polícia com suas suspeitas. Agora ela estava arrependida. Ela queria Ted de volta. A sentença foi marcada para 22 de março. Haveria, é claro, um recurso. Ted estava atrás das grades novamente, em um mundo que ele odiava. Eu escrevi para ele, cartas enfadonhas cheias do que estava acontecendo na minha vida, curiosidades. Enviei-lhe pequenos cheques através do escritório de John O'Connell para comprar coisas como papelaria e selos no comissário da prisão. E, ainda assim, suspirei o julgamento. Até eu tinha prova de que Ted era culpado deste, e talvez de outros crimes, eu esperaria. A frequência de suas cartas para mim aumentou. Eles eram mais reveladores de seu estado de espírito do que o que outra pessoa poderia parafrasear. Alguns deles estão desatualizados, como se o próprio tempo não tivesse mais significado para ele.
Capítulo 22. Sua primeira carta post-conviction foi enviada em 14 de março de 1976, embora ele a tenha datado por engano em 14 de fevereiro. Querida Anne, obrigado pelas cartas e pela contribuição do comissário. Tenho demorado a devolver cartas desde este contratempo mais recente. Provavelmente em função da minha necessidade de reorganizar mentalmente minha vida, para se preparar para o inferno da prisão, para compreender o que o futuro reserva para mim. Ele disse que estava escrevendo para mim como um empreendimento de preparação da bomba, para ajudá-lo a começar a avaliar o que estava por vir. Ele ficou confuso com o veredicto de culpado e desdenhoso do juiz Hanson, sugerindo que o jurista havia sido influenciado pela opinião pública e não pelas evidências apresentadas. Ele esperava receber uma sentença de 5 à prisão perpétua e sentiu que o Departamento de Liberdade Condicional para Adultos estava fazendo seu relatório de presença com parcialidade. O relatório parece estar se concentrando na teoria de Jekyll, Sick e Hyde, algo contestado por todos os psicólogos que me examinaram. Ted disse que tinha ouvido falar que o investigador da liberdade condicional parecia acreditar que Ted havia feito alguma admissão prejudicial para mim em cartas. Claro, ele não tinha. Eu receberá apenas aquelas 2 cartas dele antes do julgamento e, com sua permissão, as entreguei aos detetives da polícia de King County. Em 22 de março, o juiz Hanson anunciou que atrasaria a sentença por 90 dias, enquanto se aguardava uma avaliação psicológica. Ted me escreveu naquela noite enquanto se agachava no chão com as costas contra a parede de aço de sua cela, tentando obter luz suficiente da luminária do corredor para poder ver para escrever. Ele não parecia estar particularmente chateado com a avaliação diagnóstica que ocorreria na prisão estadual de Utah em Point of the Mountain. Se a vida na prisão é alguma indicação, a prisão deve ser rica no material que o sofrimento humano gera, cheia de contos assustadores que os prisioneiros contam. Por várias razões, devo aproveitar esta oportunidade e começar a recorrer a este valioso reservatório de ideias. Vou começar a escrever. O que Ted queria de mim era meu conselho editorial e que eu servisse como seu agente para ajudá-lo a vender os livros que ele queria escrever sobre seu caso. Ele estava ansioso para que avançássemos rapidamente no estabelecimento de nossos papéis como colaboradores e para chegarmos a um acordo sobre a porcentagem de distribuição dos lucros que certamente aconteceria. Ele pediu que eu mantivesse sua proposta em sigilo até o momento certo e que me correspondesse por meio de seu advogado. Eu não sabia exatamente o que ele pretendia escrever, mas respondi com uma longa carta detalhando as várias vias de publicação e explicando a forma correta do manuscrito para submissão. Também repeti novamente a informação sobre o contrato do livro que já tinha com W. W. Norton sobre os casos de meninas desaparecidas. Enfatizei minha crença de que a história dele teria que fazer parte do meu livro, mas eu não poderia saber o quanto. Ofereci compartilhar meus lucros com ele, medido pelo número de capítulos que ele pudesse escrever com suas próprias palavras. E o incitei a esperar um pouco com suas tentativas de publicar, para sua própria proteção. Suas complicações legais em Utah e Colorado não haviam terminado. O Colorado estava se movendo rapidamente em sua investigação, embora o público, do qual eu fazia parte, soubesse poucos detalhes. A descoberta das compras com cartão de crédito, porém, vazou. E eu tinha novidades. Eu estava prestes a fazer uma viagem a Salt Lake City como parte da preparação de um livro de viagens que estava editando para uma editora do Oregon. Eu tentaria obter autorização para visitá-lo na prisão. Essa autorização não seria fácil de obter. Eu não era um parente e não estava na lista de visitantes aprovados de Theodore Robert Bundy. Quando liguei para o escritório do diretor Sam Smith na antiga prisão em Draper, Utah, disseram-me que, se voltasse a ligar quando chegasse a Salt Lake City, eles tomariam uma decisão. Eu tinha certeza de que a resposta seria não. Em 1º de abril de 1976, voei para Utah. Eu nunca tinha voado em um jato, não voava desde 1954, e a velocidade do voo e o conhecimento de que poderia deixar a chuva de Seattle e estar em uma cidade comparativamente agradável de Lago Salgado em poucas horas fez toda a viagem o mais surreal. O sol estava brilhando e um vento empoeirado soprou rajadas de maconha sobre a paisagem marrom enquanto eu dirigia meu carro alugado do aeroporto. Eu me senti desorientado, da mesma forma que me sentiria 3 anos depois, ao chegar em Miami, novamente por causa de Ted. Liguei para a prisão e descobri que os visitantes geralmente não eram permitidos nos dias que não fossem domingos e quartas-feiras. Era quinta-feira e já era 4 da tarde. Falei com o diretor Smith, que disse, vou pedir a alguém da equipe de diagnóstico que ligue de volta para você. A chamada veio. Qual era o meu propósito em querer visitar Bundy? Eu sou um velho amigo. Quanto tempo eu ficaria em Utah? Só hoje e amanhã de manhã. Que idade eu tinha? 40. Essa resposta parecia certa. Eu era muito velho para ser um Ted Gropey. Ok, estamos concedendo a vocês uma visita especial. Esteja na prisão às 5h15. Você terá 1 hora. A prisão estadual de Utah em Point of the Mountain ficava a cerca de 40 quilômetros ao sul do meu motel,
e eu mal tive tempo de encontrar a rodovia certa, indo na direção certa, e chegar a Draper, a estação dos Correios, população 700. Olhei para a direita e vi as torres gêmeas com guardas armados com espingardas. A velha prisão e a paisagem ao redor pareciam ter a mesma cor marrom acinzentada. Um sentimento de desesperança tomou conta de mim. Eu poderia sentir empatia com o desespero de Ted por estar preso. Eu passei um verão trabalhando como estagiário na Escola Estadual de Treinamento para Meninas do Oregon quando tinha 19 anos, e carregava um pesado molho de chaves chatas aonde quer que fosse, mas isso foi muito tempo antes. Eu tinha esquecido a segurança necessária para manter os seres humanos atrás de paredes e grades. O guarda na porta me disse que eu não poderia levar minha bolsa para dentro. O que posso fazer com isso? Eu perguntei. Eu não posso trancar no meu carro porque minhas chaves estão nele. Posso trazer minhas chaves? Desculpa. Nada dentro. Ele finalmente cedeu e abriu um escritório envidraçado onde eu poderia deixar as chaves do meu carro depois de trancar minha bolsa no carro alugado. Eu carreguei meus cigarros na minha mão. Desculpa. 100 cigarros. 100 combinações. Eu os coloquei em um balcão e esperei que Ted fosse trazido para baixo. Senti a claustrofobia que sempre sinto nas prisões, embora meu trabalho tenha me levado para quase todas as prisões em Washington, mais cedo ou mais tarde. Senti meu peito apertar e minha respiração ficar presa. Para tirar minha mente de meus sentimentos enclausurados, olhei ao redor da sala de espera. Claro que estava vazio. Não era um horário normal de visita. As paredes opacas e as cadeiras caídas pareciam não ter mudado em 50 anos. Havia uma máquina de doces, um quadro de avisos, fotos da equipe e sobras de um cartão de Natal religioso. A quem? De quem? Notações disciplinares sobre prisioneiros. Para avisos de venda. Um aplicativo para se inscrever em aulas de autodefesa. Quem? O pessoal? Os visitantes? Os presos? Eu me perguntei onde conversaríamos. Através de uma parede de vidro via telefones? Através da malha de aço? Eu não queria ver Ted em uma gaiola. Eu sabia que ele seria humilhado. Algumas pessoas odeiam o cheiro de hospitais. Eu odeio o cheiro de cadeias e prisões. Todos eles têm o mesmo cheiro. Fumaça de cigarro velha, paine-sol, urina, suor e poeira. Um homem sorridente caminhou em minha direção, o tenente Tanner do pessoal da prisão, e me pediu para assinar. Mas, primeiro, passamos por um portão elétrico que fechou pesadamente atrás de nós. Assinei meu nome e o tenente Tanner me acompanhou por um segundo portão elétrico. Você pode falar aqui. Você terá 1 hora. Eles vão derrubar o Sr. Bundy em alguns minutos. Era um corredor. Um pequeno segmento de espaço entre 2 portões automáticos de cada lado. Havia 2 cadeiras empurradas contra uma prateleira de casacos pendurados, e por algum motivo, baldes de verniz embaixo delas. Um guarda estava sentado em um recinto de vidro a 1 metro de distância. Eu me perguntei se ele seria capaz de ouvir o que dissemos. Atrás de mim estava a prisão propriamente dita, e eu podia ouvir passos se aproximando. Desviei o olhar, como alguém desvia o olhar de alguém aleijado ou mal-formado. Não conseguia olhar para Ted em sua jaula. A terceira porta elétrica se abriu e ele estava lá, acompanhado por 2 guardas. Eles o revistaram. Revistando. Eu não fui revistado. Eles me examinaram? Como eles sabiam que eu não tinha contrabando, nem navalha na manga? Sua identidade, senhora. Está no carro, eu disse. Tive que deixar tudo no carro. As portas se abriram novamente e eu corri de volta para o carro para pegar minha carteira de motorista para provar quem eu era. Entreguei a um guarda e ele o estudou, depois o devolveu. Não olhei diretamente para Ted. Nós 2 esperamos. E agora ele estava na minha frente. Por um instante louco, me perguntei por que os prisioneiros usavam camisetas proclamando suas preferências religiosas. O dele era laranja e dizia agnóstico na frente. Eu olhei novamente. Não, dizia diagnóstico. Ele era muito magro, usava óculos e seu cabelo estava cortado mais curto do que eu jamais tinha visto. Ele cheirava a suor acre quando me abraçou. Eles nos deixaram a sós para conversar no engraçado vestiário. O guarda atrás do vidro diante de nós parecia desinteressado. Fomos interrompidos por um fluxo constante de pessoas, guardas, psicólogos e esposas de prisioneiros, indo para uma reunião do Al-Anon. Um dos psicólogos reconheceu Ted e falou com ele, apertando sua mão. Esse é um médico que fez um perfil psicológico para John O'Connell, disse Ted. Ele disse a John, em off, que não via como eu poderia ter feito isso. Muitas das pessoas que passaram por nós, usando roupas civis, acenaram com a cabeça e falaram com Ted. Foi tudo muito civilizado. Estou no aquário, explicou ele. Somos 40 no centro de diagnóstico. O juiz ordenou que eu fosse mantido em custódia protetora, mas eu recusei. Eu não quero ficar isolado. Mesmo assim,
Ele admitiu ter ficado muito apreensivo ao chegar a Point of the Mountain. Ele estava ciente de que os homens condenados por crimes contra as mulheres têm uma alta taxa de mortalidade dentro dos muros. Eles estavam fazendo fila para me ver quando eu cheguei. Eu tive que enfrentar o desafio. Mas ele achou a prisão muito melhor do que a prisão. Ele estava rapidamente se tornando um advogado de prisão. Vou sobreviver lá dentro, se o fizer, por causa do meu cérebro, meu conhecimento da lei. Eles me procuram em busca de aconselhamento jurídico e estão todos maravilhados com John. Eu só tive um momento realmente ruim. Esse cara, um assassino que literalmente rasgou a garganta do homem que matou, se aproximou de mim e pensei que tinha conseguido. Ele só estava interessado em saber sobre John, em descobrir como poderia fazer com que John o representasse. Eu me dou bem com todos eles. Ele olhou para o portão trancado atrás de mim. Eles a deixaram aberta quando você foi buscar sua identidade. Eu vi os casacos aqui, a porta aberta e a ideia de escapar passou pela minha mente, mas apenas por um minuto. O julgamento acabou irritando Ted e ele queria discutir o assunto. Ele insiste que os detetives do condado de Salt Lake convenceram Carol durante a identificá-lo. Sua descrição original do homem dizia que ele tinha olhos castanhos escuros. Os meus são azuis. Ela não conseguia se decidir sobre o bigode e disse que o cabelo dele era escuro, oleoso para trás. Ela identificou meu carro com uma Polaroid e o filme ficou superexposto. Isso fez o carro parecer azul e realmente bronzeado. Eles mostraram a ela minha foto tantas vezes. Claro, ela o reconheceu. Mas, no tribunal, ela não conseguiu nem identificar o homem que a pegou e a levou para a delegacia. Jerry Thompson disse que viu 3 pares de sapatos de couro envernizado no meu armário. Por que ele não tirou uma foto deles? Por que ele não os pegou como evidência? Nunca tive sapatos de couro envernizado. Alguém disse que eu usava botas pretas de couro para ir à igreja. Eu usaria uma fantasia de maníaco para ir à igreja? Ela nunca viu o pé de cabra. Tudo o que ela disse que sentiu foi uma ferramenta multifacetada de aço ou ferro quando a agarrou por trás. Ela disse que estava fora da sua cabeça. Ted desprezava o psicólogo Aun Carlisle, que estava aplicando os testes nele, assim como os detetives de Utah. A maioria dos testes eram os padrões com os quais qualquer estudante de psicologia está familiarizado. O MMPI, Minnesota Multiphasic Personality Index, consistindo em centenas de perguntas que podem ser respondidas sim ou não, com algumas perguntas deliberadas de mentira repetidas em intervalos. Eu descobri as perguntas sobre mentiras quando era um calouro na faculdade, particularmente. Você já pensou em coisas tão ruins para falar? A resposta correta é sim, todo mundo faz, mas muitas pessoas escrevem não. Para Ted Bundy, esse teste era coisa do jardim de infância. O TAT, teste de apercepção temática, faz com que o sujeito olhe para uma imagem e conte uma história a partir dela. E então houve o teste de Rorschach, ou borrão de tinta. O próprio Ted administrou esses testes aos pacientes. A prisão estadual de Utah tinha seu próprio teste psicológico, uma série de adjetivos em que o assunto destaca aqueles que se aplicam à sua personalidade. Ele quer saber sobre minha infância, minha família, minha vida sexual, e eu digo a ele o que posso. Ele está feliz e diz, eu quero vê-lo novamente? Então eu digo a ele ok, por que não? Fizemos uma pausa enquanto outro grupo se movia pelo corredor. Na próxima vez que o encontro, ele está sorrindo, continuou Ted. Ele tem um diagnóstico. Eu sou uma personalidade passivo-agressiva. O homem está tão satisfeito consigo mesmo, hein? E fica sentado esperando. Ele espera mais de mim. O que ele quer? Uma confissão completa? Falei pouco durante nossa visita. Ele tinha muito que tirar do peito e, com exceção das visitas de Sharon Auer e ocasionalmente de O'Connell e seu associado Bruce Lubeck, Ted sentia que não tinha ninguém para conversar que pudesse se comunicar em seu nível. John acha que eu deveria ter ficado com raiva no tribunal. Ele foi para a faculdade de Direito com o juiz Hanson e conhece o homem. Eu estava sentado lá apenas tentando entender as motivações por trás dos promotores, e era ridículo demais para demonstrar emoção. Mas John acha que eu deveria ter ficado brava. Conversamos sobre Sharon e Meg. Ele conhecia Sharon há mais de um ano, e ela o visitava fielmente todas as quartas-feiras e domingos. Não mencione Sharon para Meg. Sharon está com ciúmes de Meg, e Meg realmente não sabe sobre Sharon. Prometi que não me envolveria em sua complicada vida romântica e fiquei maravilhada por ele conseguir manter 2 relacionamentos intensos enquanto estava preso com uma possível sentença de prisão perpétua pairando sobre ele. Minha mãe está chateada com Meg por ela ter contado à polícia do condado de King que eu era ilegítimo. A legitimidade do nascimento de Ted acabaria se tornando a menor das preocupações de Louise Bundy. Este lugar, eles têm tudo o que querem aqui. Drogas, velocidade. Eu não vou usar drogas. Não vou fazer a viagem normal da prisão. Estou me ajustando e quero trabalhar pela reforma penitenciária. Eu sou inocente, mas posso trabalhar por dentro.
Ted ainda queria escrever e achava que Sharon poderia servir como mensageiro. Ela regularmente carregava papéis e relatórios legais quando visitava. Ele disse que ela poderia levar o que ele escreveu e mandar para mim. Eu preciso de $15.000 para contratar detetives particulares. Acho que Carol Darronch, ou alguém próximo a ela, conhecia o homem que a atacou. Preciso de dinheiro para contratar uma equipe de psicólogos independentes para enviar um relatório ao comitê de condenação. Todo mundo toma decisões sobre mim, e eu nem mesmo tenho permissão para participar das reuniões. Não acho que você deva tentar publicar nada antes de 1º de junho, disse eu. E Colorado? Ainda existe o Colorado. Eu conversei com o Colorado. Eles não têm direito sobre mim. E aqueles recibos de cartão de crédito no Colorado? Ele sorriu. Não é contra a lei estar no Colorado. Claro, eu estava lá, mas muitas pessoas vão para o Colorado. Perguntei se, ao escrever, ele incluiria uma descrição dos casos de assassinato, e ele me disse que acreditava que esses casos sensacionais seriam essenciais para vender seu livro. Sam Shepard foi declarado inocente depois de anos na prisão, lembrou ele, e seu livro sobre a provação de um homem inocente foi vendido. Sentado naquele cubículo sem ar, eu estava mais uma vez do lado dele. Ele parecia muito frágil e sitiado por forças sobre as quais não tinha controle. E ainda assim o carisma ainda estava lá. Eu acreditei em sua posição. Ele era o homem que sempre fora, mas estava em uma situação que não tinha relevância para o verdadeiro Ted por dentro. Ele se lembrou do meu mundo e perguntou educadamente como estava a venda de minha casa e como estavam meus filhos. Ele me implorou para ficar ao lado de Meg e me disse o quanto a amava e sentia falta dela. E então os guardas voltaram. Eles bateram em seu ombro. Eles nos deram 15 minutos extras. Ele se levantou, me abraçou novamente e me beijou na bochecha. Eles o revistaram novamente. Percebi que foi por isso que eles não me revistaram. Se eu tivesse dado algo a ele, eles iriam encontrar antes de eu partir. A porta se abriu para mim e eu parei por 1 minuto, observando enquanto ele era levado de volta para o ventre da prisão, diminuído pelos 2 guardas. E ai, senhora! Maldição! Atenção! A porta estava fechando automaticamente e eu pulei para frente bem a tempo de escapar de ser preso em suas mandíbulas de metal. O guarda me encarou como se eu fosse retardado. O tenente Tanner educadamente me agradeceu por ter vindo e me acompanhou até a porta da frente da prisão. E então eu estava do lado de fora novamente, passando pelas Torres Gêmeas, no meu carro e na estrada de volta para Salt Lake City. O vento tinha levantado uma tempestade de areia e a prisão atrás de mim estava quase apagada de vista. De repente, havia luzes vermelhas girando em cima de uma van atrás de mim. Eu havia ficado paranoico naquela hora e meia em Point of the Mountain e me perguntei por que eles estavam me perseguindo. O que eu fiz? A van parou, cada vez mais perto, e eu me preparei para encostar. Mas então ele virou em uma estrada lateral, seu gemido sumindo com o vento. Percebi que estava falando sozinho. Não, ele não poderia ter feito isso. Ele foi atropelado pela opinião pública. O homem com quem acabei de falar é o mesmo que sempre conheci. Ele tem que ser inocente. Eu dirigi em direção à cidade, passando pelas saídas para Mid-Valley e Murray. Cidades que nunca haviam sido nada antes, exceto nomes em um mapa. Agora eram os locais de 2 dos sequestros. Passei por Passageiros, entediado com sua rotina diária, e fiquei muito grato por estar livre. Eu poderia ir para o meu motel, jantar com um amigo, pegar um avião e voltar para Seattle. Ted, não. Ele foi preso com o resto dos peixes. Como isso pôde acontecer a um jovem com um futuro tão pela frente? Eu estava tão envolvido em meu devaneio que perdi a virada para o meu motel e vaguei, perdido, pelas ruas largas, limpas, mas confusas de Salt Lake City. Foi naquela noite, 1º de abril de 1976, quando tive o sonho. Foi muito assustador acordar-me em um quarto estranho em uma cidade estranha. Eu me encontrei em um grande estacionamento, com carros dando ré e fugindo. Um dos carros atropelou um bebê, ferindo-o terrivelmente, e eu o agarrei, sabendo que cabia a mim salvá-lo. Tive que ir para um hospital, mas ninguém quis ajudar. Levei o bebê, quase todo envolto em um cobertor cinza, para uma locadora de automóveis. Eles tinham muitos carros, mas olharam para o bebê em meus braços e se recusaram a alugar um para mim. Tentei chamar uma ambulância, mas os atendentes se viraram. Finalmente, em desespero, encontrei uma carroça de criança, e coloquei a criança ferida nela, puxando-a atrás de mim por quilômetros até encontrar um pronto-socorro. Eu carreguei o bebê, correndo, até a mesa. A enfermeira da admissão olhou para o pacote em meus braços. Não vamos tratá-lo. Mas ainda está vivo. Vai morrer se você não fizer algo. É melhor. Deixe-o morrer. Não fará bem a ninguém tratá-lo. A enfermeira, os médicos, todos se viraram e se afastaram de mim e do bebê sangrando.
E então eu olhei para baixo. Não era um bebê inocente. Era um demônio. Mesmo enquanto eu o segurava, ele cravou os dentes em minha mão e me mordeu. Não precisei ser um erudito freudiano para entender meu sonho. Estava tudo muito claro. Eu estava tentando salvar um monstro, tentando proteger algo ou alguém que era muito perigoso e mau para sobreviver. Capítulo 23. Algo profundo em minha mente inconsciente veio à tona e me disse vigorosamente que talvez eu acreditasse que Ted Bundy fosse um assassino. Mas eu tinha assumido o compromisso de manter contato com ele, não importando o que o futuro reservasse. Suspeitei que ele não sentia as coisas como eu, mas não conseguia acreditar que ele não estivesse sofrendo com um peso terrível. Achei que talvez um dia eu pudesse ser o meio pelo qual ele pudesse se livrar daquele peso. Se ele falasse comigo sobre o que havia acontecido, pudesse revelar os fatos ainda ocultos, isso não só o ajudaria a receber a redenção a que aludiu em seu poema, mas poderia dar algum alívio, de finalidade, aos pais e parentes que ainda esperavam para saber o que havia acontecido com suas filhas. Estranhamente, nunca consegui imaginar Ted como um assassino. Nunca imaginei o que havia acontecido. Provavelmente era melhor que eu não pudesse. Quando escrevi para ele, minhas cartas tinham que ser para o homem de quem me lembrava, ou eu não poderia fazer isso. Certa vez, Ted me ligou quando estava dominado por uma ansiedade emocional. Embora ele tenha negado ter feito aquela ligação para mim em 20 de novembro de 1974, eu tinha visto os registros telefônicos. Ele tinha chamado naquela noite, e eu senti que chegaria um dia em que ele iria precisar de mim novamente. Algo parecia ter dado terrivelmente errado com a mente de Ted, e agora eu suspeitava que a parte doente dele era capaz de matar. Se isso fosse verdade, então ele precisaria de alguém que pudesse ouvir, que não julgasse, mas que pudesse ajudar a tornar suas confissões mais fáceis. Achei que Ted poderia expiar sua culpa escrevendo e continuei a encorajá-lo a escrever. Ele me pediu para ligar para Meg. Em nossa visita à prisão, ele me disse: "Eu amo Meg espiritualmente", e me perguntei se isso significava que ela foi apanhada por um homem que, mesmo que não estivesse na prisão, nunca se casaria com ela. Para o bem dela, escrevi a ele. Minha reação instintiva às discussões que tivemos sobre Meg recentemente, e anos atrás, é que você, em última análise, não vê seu futuro com ela tanto quanto a ama e tanto quanto história você compartilha com ela. Há algo faltando, algo essencial para um relacionamento que dura para sempre. Isso, é claro, não é algo que eu discutiria com ela, mas encorajarei qualquer esforço que ela faça para se tornar uma pessoa completa por si mesma, de modo que ela não precise de nenhum homem tanto quanto precisa de você agora. Ele parecia concordar, mas haveria cartas em que ele estava com medo de perdê-la. Mesmo assim, havia Sharon, e mantive minha promessa de não discutir nenhuma das duas mulheres. Liguei para Meg, e ela se lembrou de mim daquela festa de Natal há muito tempo. Ela parecia ansiosa para me encontrar novamente e marcamos um encontro para jantarmos juntos. Em 7 de abril, embora ele tenha datado incorretamente a carta novamente como 7 de março de 1976, recebi uma carta de Ted, a primeira desde que voltei de Utah. Todos os pequenos envelopes brancos fornecidos pela prisão tinham um endereço de remetente pré-impresso, contendo uma caixa postal em Draper, Utah, e acima disso, Ted escreveu T.R. Bundy. Ted havia se recomposto agora, um esforço que nunca deixaria de me fazer parar e considerar a habilidade que ele tinha para fazer isso. Ele poderia de alguma forma conseguir se recuperar sob tal estresse tremendo e se ajustar a cada nova situação. Sua carta era um pedido de desculpas, em parte, porque ele havia usurpado grande parte da conversa em nossa visita à prisão. Desenvolvi uma síndrome típica de prisioneiro. A obsessão com meu caso legal, o julgamento e o veredicto vivem em mim como uma úlcera cerebral. Ele estava escrevendo muitas cartas e observações em sua cela, e comentava que sua mão esquerda, ele é canhoto, tinha ficado tão forte que ele quebrou o cadarço sem nem tentar. Ted comentou sobre o vínculo entre nós, um vínculo que parecia estar cada vez mais forte. Você o chamou de karma. Pode ser. No entanto, qualquer que seja a força sobrenatural que guie nossos destinos, ela nos uniu em algumas situações de expansão da mente. Devo acreditar que esta mão invisível derramará mais chablis gelado para nós em tempos menos traiçoeiros e mais tranquilos que virão. Mais uma vez, ele me incentivou a cuidar de Meg para ele e pediu que eu sugerisse a Meg que ela lesse para mim alguns dos poemas de amor que ele havia enviado a ela. Ele anexou um desses poemas, um poema que imprimiu em papel azul na gráfica da prisão. Acabou, eu te mando esse beijo, entregue este corpo para segurar.
Eu durmo com você esta noite com palavras de amor incontáveis. Eu te amaria, se eu pudesse com palavras que se desdobram esses braços para apertar você com força. Quando conheci Meg para jantar em 30 de abril de 1976, ela carregava consigo uma dúzia ou mais de poemas de amor de Ted. Ela os digitou cuidadosamente, com cópias para ela e para Ted. Eram sonetos românticos, algo a que qualquer mulher apaixonada teria se agarrado. E Meg era certamente uma mulher apaixonada. No entanto, mesmo enquanto os lia, fiquei chocado com a incongruência da situação. Esta era a mulher que colocará Ted em perigo, e eu sabia que Sharon Auer também estava apaixonada por ele. Sharon, que pensava que Ted a amava. Meg chorou ao ler os poemas, apontando frases particularmente ternas para mim. Não consigo entender como ele pode me perdoar depois do que eu fiz a ele, como ele pode me escrever poemas como este. Meg colocou os poemas de volta no grande envelope pardo e olhou ao redor da sala. Ninguém percebeu suas lágrimas. A luta pelo campeonato dos pesos pesados estava passando na televisão acima do bar e todos estavam olhando para ela. Você sabe, ela disse suavemente. Eu não faço amigos facilmente. Tive um namorado e uma amiga. E agora, eu realmente perdi os dois. Não vejo mais Lynn. Não posso perdoá-la por me fazer duvidar de Ted. E não sei quando o verei novamente. O que estava lá, Meg? Eu perguntei. O que foi que te fez ir à polícia? Havia algo além das suspeitas de Lynn? Ela balançou a cabeça. Eu não posso te dizer. Eu sei que você está escrevendo um livro. Espero que você entenda, mas simplesmente não posso falar sobre isso. Eu não a pressionei. Eu não estava com ela para tentar arrancar informações dela. Eu estava com ela porque Ted me pediu para ficar ao lado dela. Empurrá-la seria muito parecido com cutucar uma criatura com um pedaço de pau, uma criatura já ferida. E, no entanto, Meg queria informações de mim. Ela tinha ciúmes de Ted, mesmo quando ele foi trancado na prisão estadual de Utah. Ela queria saber sobre Sharon. Eu disse a ela, com sinceridade, que realmente não sabia muito sobre Sharon Auer. Não mencionei que falei com Sharon ao telefone quando estava em Salt Lake City e que ouvi a voz de Sharon ficar gelada quando mencionei Meg. Foi a primeira vez que percebi que Sharon parecia tão inseguro de Ted, tão possessivo quanto Meg. Meg me pareceu terrivelmente vulnerável e me perguntei por que Ted não podia deixá-la ir. Ela tinha 31 anos e precisava, um casamento, uma chance de ter os filhos pelos quais ansiava, antes que houvesse uma lacuna muito grande entre eles e Liane, antes que Meg ficasse muito velha. Ted devia saber que não seria livre por anos, mas mesmo assim a ligou a ele por meio de seus poemas, cartas e telefonemas. Ela o amava mais do que nunca e estava tentando lidar com mais culpa do que podia suportar. Foi estranho. Enquanto refletia sobre como Meg sobreviveria com sua total dependência de Ted, recebi uma carta dele, em 17 de maio, em que ele parecia estar com medo de perdê-la. Ele estava suando nas últimas 2 semanas antes da data da sentença de junho, e isso pode ter contribuído para sua ansiedade. Ele parecia sentir que Meg estava se afastando dele e me pediu para ir até ela e defender sua causa. Ele não tinha nenhum motivo real para duvidar da lealdade de Meg, mas ele sentiu vibrações. Você é a única pessoa em quem confio, escreveu ele, que é sensível e está em posição de se aproximar de Meg por mim. Acho que seria mais fácil para Meg se expressar para você do que para mim. A carta terminava com suas opiniões sobre os psiquiatras e psicólogos que passaram 3 meses examinando. Depois de realizar vários testes e exames extensos, eles me consideraram normal e estão profundamente perplexos. Ambos sabemos que nenhum de nós é normal. Talvez o que eu deva dizer é que eles não encontraram nenhuma explicação para substanciar o veredicto ou outras alegações. Sem convulsões, sem psicose, sem reação dissociativa, sem hábitos, opiniões, emoções ou medos incomuns. Controlado, inteligente, mas, de forma alguma, louco. A teoria de trabalho agora é que eu esqueci completamente tudo, uma teoria que é refutada por seus próprios resultados. Muito interessante, eles ficam murmurando. Posso ter convencido 1 ou 2 deles de que sou inocente. Liguei para Meg em nome de Ted e descobri que ela estava completamente inalterada em sua devoção a ele. Ela conseguiu dizer isso a ele em um telefonema de 2 minutos para a prisão e me pediu para garantir a ele que ela não estava namorando ninguém. Ele não queria deixá-la ir, e Meg aparentemente não queria deixá-lo. Em 5 de junho, Meg veio à minha casa para passar a noite. Ela acabará de se despedir dos pais após uma visita de uma semana e estava tensa porque eles não demonstraram simpatia por sua lealdade contínua a Ted. Ela também estava apreensiva sobre Sharon, mais ciente do relacionamento de Sharon com Ted do que ele percebia. Eu estava no meio de uma situação que me incomodava. Não queria encobrir Ted se ele estava enganando Meg, mas também não queria contar a ela sobre as visitas 2 vezes por semana de Sharon à prisão estadual de Utah. Suspeitei que estava sendo sutilmente manipulado para manter Meg ligada a Ted.
Escrevi a ele sobre Meg em 6 de junho. Acho que ela sabe da relação de Sharon com você, mas enfatizei que realmente não sei nada sobre isso e não quero saber. Quando chegar a hora de pensar nos conflitos do dia a dia, você terá que agir em conjunto. O futuro de Ted ainda estava no limbo. A sentença pela condenação por sequestro de Daronch, marcada para 1º de junho, foi adiada por mais 30 dias. Era concebível, mas improvável, que ele recebesse provação. Ou ele poderia receber prisão perpétua. Os psicólogos ainda estavam lutando com sua personalidade. Recebi um telefonema de Alcar Leslie, o psicólogo encarregado do relatório sobre Ted, em uma noite de domingo. Ele começou abruptamente. Você conhece Ted Bundy? Quem quer saber? You respondi. Conhecer Ted Bundy estava se tornando algo do qual ninguém se gabava. Ele então se identificou, soando como um homem tímido e tímido. Contei a ele apenas o que tinha visto. Não havia sentido em colocar meus sonhos e medos no que era supostamente um estudo psicológico racional. Expliquei que, em todos os meus contatos com Ted, eu o considerava normal, empático, amigável e gentil. E isso era a verdade. Bem, ele disse. Conversei com muitas pessoas sobre ele e fiquei surpreso com as opiniões amplamente divergentes sobre ele. Queria perguntar o que eram, mas não parecia a resposta adequada. Eu esperei. Eu mesmo gosto dele. Passei cerca de 12 horas com ele e gosto dele. Carlisle queria cópias das 2 cartas de Ted que haviam conquistado fama tão imerecida, e eu disse que as enviaria, mas apenas com a permissão de Ted. Ted deu isso e eu os enviei para o psicólogo da prisão. Ted escreveu novamente em 9 de junho. Com a sentença chegando, ele se preparou para uma luta. As perspectivas são empolgantes. Ted considerou os exames psicológicos maliciosos, tendenciosos e infernais. Voltando ao seu próprio treinamento em psicologia, ele se sentiu preparado para lidar com as perguntas que os médicos faziam a ele e a seus amigos. Perguntas que sugeriam que ele poderia ser estranho, homossexual ou desviante em suas exigências durante a relação sexual. Ele estava com raiva porque seus examinadores lhe disseram que alguns de seus amigos tinham coisas negativas a dizer sobre ele, mas não revelaram o conteúdo das entrevistas ou os nomes dos amigos. Fiquei chocado. Esta é a América. Devo ser atacado anonimamente? Listei os nomes de vários amigos próximos, pessoas que me conhecem bem. Nenhum foi contatado. Quem são meus detratores? Sem resposta. Ele tinha recebido algumas respostas. A equipe de teste relatou a ele que os entrevistados anônimos indicaram que ele era mutável. Bem, às vezes você parecia feliz, agradável. Outras vezes, você pareceria uma pessoa diferente e indiferente, disseram a ele. Eles estão tentando desesperadamente criar uma dupla personalidade, escreveu ele com raiva. Eu vou separá-los. Ele estava, de fato, ansioso pela audiência sobre suas capacidades mentais, certo de que poderia destruir tudo o que a equipe de diagnóstico havia construído nos 3 meses anteriores. Ted havia começado a entrar na luta legal por sua própria liberdade, e sua participação aumentaria ao longo dos anos. Ele estava de pé, confiante de que sua mente, sua inteligência, poderia superar tudo o que o exame psiquiátrico pretendia revelar. Acho que ele realmente acreditava que, por meio de sua própria retórica, seria livre. Ted fez suas declarações ao juiz Hanson. Ao fazer seu apelo, ele era o arrogante e espirituoso Ted, o homem tão afastado dos fatos que toda a situação era ridícula. Era uma postura que irritaria vários juízes e jurados em suas futuras disputas judiciais, mas era aparentemente uma atitude necessária para a sobrevivência de seu ego. Sempre achei que Ted preferiria, literalmente, morrer a ser humilhado. Enfrentaria a prisão perpétua ou a cadeira elétrica antes de se humilhar de qualquer maneira. Na audiência, Ted foi desdenhoso ao atacar as prisões em agosto e outubro de 1975. Ele admitiu uma certa estranheza de comportamento quando foi confrontado pelo sargento Bob Hayward, mas não viu nenhuma conexão com suas ações, com o conteúdo de seu carro e o sequestro de Daronch. Ele não tinha álibi para a noite de 8 de novembro de 1974 e argumentou: se não consigo me lembrar exatamente o que aconteceu em uma data que agora é 18 meses e meio antes de minha prisão por sequestro, é por causa da minha memória não melhora com o tempo. É seguro dizer o que eu não estava fazendo, entretanto. Eu não estava fazendo uma cirurgia cardíaca, nem tendo aulas de balé, nem estava no México, nem estava sequestrando um estranho sob a mira de uma arma. Existem apenas algumas coisas que uma pessoa não esquece e apenas algumas coisas que uma pessoa não está inclinada a fazer em nenhuma circunstância. Então, Ted foi sentenciado em 30 de junho, apesar de seu choro apelo de que estar na prisão não serviria para nada. Algum dia, quem sabe quando, 5 ou 10 ou mais anos no futuro, quando chegar a hora em que poderei partir, sugiro que se pergunte onde estamos, o que foi realizado, o sacrifício da minha vida valeu a pena. Sim, serei candidato à reabilitação. Mas não pelo que eu fiz, mas pelo que o sistema fez comigo.
Ele desenhou uma frase comparativamente leve. 1 a 15 anos. Como nenhuma outra acusação de tal magnitude foi feita contra ele, ele foi sentenciado sob as provisões para um crime de segundo grau menor. Todas as coisas sendo iguais, ele poderia esperar estar em liberdade condicional dentro de 18 meses. Mas, é claro, todas as coisas não eram iguais. A investigação do assassinato de Karen Campbell em Aspen, Colorado, estava se acelerando. O investigador Mike Fisher estava com os recibos do cartão de crédito e recebeu uma palavra do criminalista do laboratório do FBI, Bob Neal, que, entre os cabelos encontrados quando o Volkswagen de Ted foi processado e aspirado, havia cabelos microscopicamente semelhantes em classe e característicos de nenhum, mas 3, das vítimas suspeitas de Bundy: Karen Campbell, Melissa Smith e Carol Darronch. Os cabelos não são tão individuais quanto as impressões digitais, mas Bob Neal, um especialista em laboratório criminal do FBI por 2 décadas, afirmou que nunca havia encontrado supostos fios de cabelo de 3 vítimas em um local antes. As chances de 3 amostras de cabelo diferentes serem microscopicamente semelhantes e não pertencerem às vítimas é de 1 em 20 mil. Nunca vi nada assim. Um detetive de Washington mencionou que o pé de cabra encontrado no carro de Ted combinava com a depressão no crânio de Karen Campbell. Dizia-se que havia uma testemunha ocular, a mulher que vira o estranho jovem em um corredor do 2º andar do View em minutos antes de Karen desaparecer. A palavra entre as redes de aplicação da lei era que o caso do Colorado era muito mais forte do que o caso de sequestro em Utah. Se Ted estava ciente do florescente caso do Colorado, e eu suspeito que estava, ele estava ainda mais preso às emoções que permaneceram após a sentença em Utah quando ele me escreveu em 2 de julho de 1976. Essa carta era clássica porque foi a avaliação feita pelo próprio sujeito, um graduado com honras em psicologia, da avaliação psiquiátrica feita nele. A carta foi datilografada em uma máquina antiga com letras coaguladas de tinta, mas o orgulho de Ted em sua dissecação de 1h30 da avaliação psiquiátrica transcendeu as páginas borradas. Eu estava assobiando ao vento, mas de uma forma curiosa, senti uma profunda sensação de realização. Eu me senti relaxado, mas enfático, controlado, mas sincero e cheio de emoção. Não importava quem estava ouvindo, embora eu desejasse que cada palavra atingisse o juiz com a maior força possível. Resumidamente, muito brevemente, eu era eu mesmo novamente, entre pessoas livres, usando todas as habilidades que pude reunir, lutando da única maneira que conheço, com palavras e lógica. E, resumidamente, eu estava testando o sonho de ser advogado. Ele sabia que tinha perdido, mas atribuiu a perda à polícia, aos promotores e ao juiz, no que chamou de as fraquezas de homens que eram muito tímidos, muito cegos, muito amedrontados para aceitar o engano cruel do caso do Estado. Os diagnósticos psiquiátricos concluíram que Ted Bundy não era psicótico, neurótico, vítima de doenças cerebrais orgânicas, alcoólatra, viciado em drogas, sofrendo de um distúrbio de caráter ou amnésia e não era um desviante sexual. Ted citou o Dr. Austin, o psiquiatra, o único membro da equipe que ele considerou mais franco. Eu sinto que o Sr. Bundy é um homem que não tem problemas ou é inteligente e inteligente o suficiente para parecer próximo do limite de normal. Uma vez que foi determinado pelo tribunal que ele não está dizendo a verdade sobre o presente crime, eu questiono seriamente se ele pode dizer a verdade sobre a participação em qualquer programa ou acordo de liberdade condicional. A conclusão de Ted foi que o juiz Hanson havia influenciado toda a avaliação com seu veredicto original e que a equipe de diagnóstico apenas preparou seu relatório para corresponder ao veredicto. Carlisle tinha evidentemente concluído que Ted era uma pessoa privada, que não era conhecido intimamente pelos outros. Quando alguém tenta conhecê-lo, ele se torna evasivo. Pense em mim como você me conhece, escreveu Ted. Sim, eu sou uma pessoa privada, mas e daí? E a parte sobre ser alguém incapaz de ser íntimo, é absurda. Ted havia feito o teste de cronogramas de avaliação de metas de vida na Califórnia. Suas respostas mostraram que ele tinha 6 objetivos: para ter liberdade de desejo, para controlar as ações dos outros, para orientar outros com seu consentimento, para evitar o tédio, para ser autorrealizado, viver a vida à sua maneira. Nenhum desses objetivos poderia ser considerado anormal, e Ted foi rápido em apontar isso para mim em sua carta. Ele admitiu prontamente que estava inseguro, como o Dr. Carlisle havia sugerido, e que talvez ele tentasse estruturar seu relacionamento com outras pessoas. Mais uma vez, pense em mim, em nossos dias na Crisis Clinic, e mais recentemente, em nossas conversas durante nossas reuniões em Seattle. É perfeitamente possível que eu estruture meus relacionamentos com outras pessoas, talvez não conscientemente, mas deve haver alguma ordem em minha vida. Uma das conclusões que mais irritou Ted foi que o Dr. Carlisle descobriu que Ted tinha uma forte dependência das mulheres e deduziu que essa dependência era suspeita. O fato de eu depender de vocês, mulheres, tem que significar algo. Mas o quê? Sou inegavelmente dependente de mulheres. Dado à luz por uma mulher, ensinado por mulheres na escola e profundamente
profundamente apaixonado por uma mulher. Peço a qualquer mulher com quem estive envolvido, social, profissional ou intimamente, que examine nosso relacionamento. Eu era uma massa torcida de nervos, me subjugando à feminilidade superior? Carlisle descobriu que Ted tinha medo de ser humilhado em seus relacionamentos com mulheres, e Ted sardonicamente confessou uma aversão pessoal por ser humilhado e humilhado. Faça todas as inferências que você precisar, mas, como Brer Rabbit, me jogue naquele canteiro de arbustos companhia feminina a hora que você quiser. Ainda estamos muito longe de correr atrás de garotas adolescentes. Para cada conclusão que o Dr. Carlisle afirmou, Ted teve um retorno. Ele negou que fugiu de seus problemas ou que era instável, apontando sua incrível força sob os rigores do julgamento de Darronch e sua capacidade de funcionar sob estresse. Ninguém poderia culpá-lo ali. Ted continuou em sua crítica incisiva. Citando o relatório de Carlisle, ele não podia concordar que o perfil emergente era, como o psicólogo observou, consistente com a natureza do crime pelo qual ele foi condenado. Se isso for verdade, escreveu Ted, há muitos sequestradores em potencial soltos por aí, a conclusão é absurda e indicativa da tentativa extenuante de satisfazer as presunções subjacentes ao veredicto. O relatório foi uma fraude desprezível. A dor e a desesperança de Ted transpareciam nos últimos parágrafos daquela longa carta. Eu estou exausto. A amarga realidade despontou, mas o impacto total do meu destino não foi totalmente compreendido. Desde que a sentença foi proferida, os primeiros lampejos de intensa raiva e desespero surgiram do conhecimento de que Meg e eu nunca teremos uma vida juntos. A força mais bela da minha vida foi separada de mim. Ele me pediu para compartilhar a carta com Meg, explicando que era a primeira que ele escrevia desde que fora condenado, e me pediu para confortá-la. Nunca haverá despedidas para mim e Meg, mas choro amargamente ao pensar que não pode haver mais saudações. Fiquei muito impressionado com a capacidade de Ted de pensar como um advogado, na ordem polida de sua avaliação. Seu QI foi testado na prisão estadual de Utah e considerado 124, não no nível de gênio, sobre o que um aluno em uma faculdade de 4 anos precisa para se formar, mas ele foi claramente superior aos resultados do teste. Minha lealdade vacilou mais uma vez. Sempre seria assim. E, no entanto, mesmo enquanto lia a declaração de Ted sobre seu grande amor por Meg, eu estava ciente de que ele parecia ser capaz de descartar seus relacionamentos simultâneos com outras mulheres. Se ele não pudesse ser fiel a Meg, como eu poderia acreditar plenamente em seu amor inabalável por ela? Era tão difícil para mim saber. Apesar do meu sonho, apesar do bombardeio de opiniões dos homens da lei, ainda havia tantas facetas de sua história que estavam escondidas de mim, e ainda aquela chance de que Ted estava sendo atropelado. Se ele estava me manipulando, estava fazendo um excelente trabalho. Capítulo 24. Enquanto Ted tinha sido sentenciado no sequestro de Darronch, tinha sido o menor dos crimes de que ele era suspeito, e embora as autoridades do Colorado parecessem estar montando um caso no assassinato de Campbell, os detetives do estado de Washington ficaram extremamente frustrados. No outono de 1975, o capitão Herbie Swindler foi transferido da unidade de crimes contra pessoas da polícia de Seattle e tornou-se comandante da delegacia de Georgetown no South End de Seattle. Corriam boatos de que a preocupação de Herbie com médiuns e astrólogos, em todas as possibilidades ocultas nos assassinatos em massa, havia começado a incomodar o latão. Com a transferência para Georgetown, Herbie ficaria fora dos casos de meninas desaparecidas para todos os efeitos. Suas funções envolveriam supervisionar o contingente uniformizado de patrulheiros em sua delegacia agora. Ainda era uma posição que exigia um oficial de alta patente e um consenso em comum, mas o contato de Herbie com os detetives seria mínimo. E a hierarquia no andar de cima do prédio de segurança pública não ouviria mais histórias sobre as bizarras técnicas de investigação de Swindler. Não foi um tapa na cara. Foi mais uma batida suave de nós dos dedos. Swindler fora o único detetive que acreditava que Katy Parks of Oregon fazia parte do padrão de Seattle, e ele estava certo. Foi em setembro de 1975 quando ele foi transferido da investigação, ironicamente apenas algumas semanas antes da prisão de Ted. O substituto de Swindler, o capitão John Leite, é um policial veterano alto e loiro, um homem da minha idade e um homem brilhante. Herbie gostava de conversar sobre tudo o que estava acontecendo. Leite estava tão calado quanto uma esfinge e desconfiado de mim. Com o tempo, ele passaria a me olhar com uma certa confiança relutante e se deliciaria em me provocar por causa do meu namorado, Ted.
Mas, em 1976, John Leite e eu circulamos um ao outro com certa cautela. Achei um administrador sólido que deixava os detetives de sua unidade sozinhos para fazer seu trabalho, uma espécie de policial cerebral. Não sei o que ele pensava de mim, embora tendesse a me ver como parte da mídia, e não como um ex-policial. Eu gostava dele, mas ele me intimidava. Ele, por outro lado, estava muito preocupado com a possibilidade de eu ser considerado um agente policial nas transações do Ted Bundy. Ele não precisava se preocupar. Era um papel que eu certamente não queria desempenhar. Eu ainda estava andando na corda bamba entre Ted e os detetives, uma corda que parecia passar por precipícios cada vez mais altos. Era imperativo que eu continuasse a escrever histórias de detetives, e qualquer violação de fé com uma agência de polícia significaria o fim disso. Nem queria ser desleal a Ted, embora fosse cada vez mais difícil não acreditar que Ted era o homem que a polícia procurava. Nick McKee, nos escritórios do condado, me conhecia há tanto tempo que eu não era uma grande ameaça. Durante a maior parte da primavera e do verão de 1976, nos encontramos esporadicamente para falar sobre Ted. Ted sabia disso, porque continuei a encaminhar mensagens de McKee. Às vezes, ele ficava grosseiro com minha sugestão de falar com o comandante do condado de King, mas ele nunca parecia realmente zangado com isso. Embora McKee nunca tenha me revelado exatamente o que os detetives tinham sobre Ted, ele tentava continuamente me convencer de que eles estavam certos. Não sei quantas vezes ele me perguntou exasperado: "Vamos, Admite. Você realmente acha que ele é culpado, não é?" E eu sempre respondia: "Não sei. Eu simplesmente não sei. Às vezes tenho certeza de que ele é culpado, e então, de novo, às vezes me pergunto." Em 2 ou 3 ocasiões, minhas discussões com McKee continuaram durante o almoço e até tarde. Nós dois estávamos procurando por respostas que pareciam sempre fora de alcance. Eu tinha certeza de uma coisa. Depois de escrever pelo menos uma dúzia de casos no Noroeste lidando com assassinos em massa de mulheres jovens nos 8 anos anteriores, eu senti que o Ted tinha souvenirs escondidos em algum lugar, que ele havia guardado um troféu de cada assassinato. Nick, eu acho que em algum lugar, ele está escondendo brincos, roupas, possivelmente até polaroides, algo de cada garota. Nunca encontrei um caso semelhante em que o suspeito não guardasse lembranças. Eu concordo, mas onde? Examinamos a pensão dos Rogers, o sótão, a garagem, e escavamos o jardim. Não encontramos nada. É claro que os Bundys mais velhos se recusaram terminantemente a permitir que sua casa em Tacoma fosse revistada. Nem permitiriam uma busca nos terrenos de sua casa de férias com estrutura em no Lago Crescent. O procurador-geral adjunto, Phil Killier, avisou McKee que não havia causa provável suficiente para obter um mandado de busca para aquelas propriedades. Sua incapacidade de procurar evidências físicas para ligar Ted aos casos de Washington, particularmente no local de Crescent Lake, atormentava McKee. Não o culpei, mas sem um mandado de busca, qualquer coisa que os detetives encontrassem seria considerada fruto da árvore envenenada, o que significa que é inadmissível como prova em um tribunal porque teria sido obtido ilegalmente. Se Keppel, Dan ou M.C. Chesney fossem ao chalé em formato de A e encontrassem algo como a bolsa de Georgian Hawkins, a bicicleta de Janice Otto ou os anéis turquesa de Linda e Ali, seria absolutamente inútil. Provas contaminadas. Tive esse conceito martelado na minha cabeça quando fiz um curso intitulado Prisão, Busca e Apreensão. McKee meditou. Não podemos ir, mas gostaria que alguém pudesse apenas nos trazer uma peça de evidência física. E, de fato, essa era a única maneira de ser admissível. Se eu fosse vasculhar qualquer propriedade privada que Ted costumava frequentar depois dessa conversa com Nick, qualquer coisa que eu encontrasse seria fruto da árvore envenenada. Eu seria uma extensão do braço do departamento de polícia, porque nunca pensei em fazer uma busca por conta própria. As mãos dos detetives estavam amarradas. As regras do sistema judiciário nas investigações criminais são muito complicadas e a maioria delas parece ter um peso muito grande no lado do suspeito. Era improvável que Ted Bundy fosse acusado ou julgado nos casos de homicídio em Washington. Não havia nada mais do que dezenas de circunstâncias que pareciam desafiar as probabilidades. Meses depois, quando o capitão John Leite se sentiu à vontade para falar comigo com uma franqueza cautelosa, ele concordou que se sentia da mesma maneira. Em sua opinião, a única maneira de Ted ser julgado pelos casos de Washington seria se os 8 casos fossem combinados. Se todos os fatos conhecidos fossem divulgados, sobre todas as meninas aqui, acho que haveria uma condenação. Mas essa parece ser a única maneira. E nenhum advogado de defesa permitiria que os casos da Northwest fossem agrupados. John Henry Brown lutaria como um tigre se tal sugestão surgisse.
Capítulo 25. Pegado na prisão do estado de Utah, o ego de Ted aparentemente permaneceu intacto. Nossas cartas continuaram, naquela estranha intimidade que às vezes se mantém por meio da palavra escrita, uma intimidade, e às vezes, uma honestidade que é mais difícil de manter viva em uma situação face a face. Se conseguisse suspender a descrença, poderia continuar a apoiá-lo. Se não de todo o coração, então por meio de minhas cartas. A verdade foi apanhada em algum lugar, suspensa, em uma intrincada teia de aranha de suspeita, negação e investigação contínua. Eu também mantive contato com Meg e descobri que ela estava adquirindo uma nova determinação. Ela se inscreveu em algumas aulas noturnas e começou a procurar uma casa para comprar. E ela estava ficando cada vez mais desconfiada dos laços de Ted com Sharon Aware. Quando Louise Bundy voltou da sentença de Ted, ela cometeu o erro tático de repetir continuamente para Meg seus sentimentos de que Sharon era uma pessoa adorável. Meg finalmente deduziu que Sharon era muito mais para Ted do que uma garota de recados. Quando falei com ela em agosto de 1976, Meg estava vacilando entre dizer adeus a Ted para sempre. Mas não por causa das acusações contra ele, mas porque ele mentiu para ela sobre Sharon, e continuar a apoiá-lo com seu amor. Ela mandou uma carta para ele para preparar o caminho para uma pausa, mas imediatamente lamentou. Eu estive repensando, talvez eu tenha sido muito precipitado. Ted passou aquele verão na prisão, acostumando-se mais ao confinamento. Não tive notícias dele novamente até 25 de agosto. Eu sugeri a ele que passasse sua carta sobre seus sentimentos sobre o relatório psiquiátrico para Nick McKee, uma sugestão que não foi recebida com alegria. No entanto, esta carta, chegando 8 semanas depois da carta de avaliação indignada, parecia refletir as emoções de um homem que estava se recompondo. Ele ficou satisfeito ao notar que tinha uma máquina de escrever nova, ganha, disse ele, quando escreveu seu primeiro mandado depois de ser transferido para a população geral da prisão. A população geral é a massa sem rosto de verdadeiros prisioneiros que pescamos sempre tememos que estivessem tentando nos estuprar, pior, roubar nosso comissário. Eles foram superestimados. Eles nunca roubam o comissário, escreveu Ted. Na verdade, ele estava indo bem entre a população em geral. Ele tinha medo de se mover entre esses contras. Qualquer homem condenado por crimes contra mulheres ou crianças é um anátema, o degrau mais baixo na hierarquia da prisão. Esses homens costumam ser espancados, estuprados ou mortos. Mas ninguém ameaçou Ted, e ele disse que podia andar pela prisão inteira sem medo porque tinha algo de valor para dar aos presidiários de Point of the Mountain. Aconselhamento jurídico. Frequentemente, ele era parado e solicitado a ajudar outros prisioneiros a preparar seus apelos para novos julgamentos. Exatamente como ele me disse durante minha visita, quando ainda era um peixe, ele sobreviveria por causa de seu cérebro. Além disso, ele era uma espécie de celebridade, e sua defesa aberta em seus próprios encontros legais impressionou os líderes da prisão. Os veteranos faziam questão de ser vistos com Ted, de colocar sua marca de aprovação nele. Acho que eles também gostam de ver um ex-republicano, ex-estudante de direito e ex-membro da classe média branca atacar o sistema tão vigorosamente quanto acham que ele merece, comentou. Eu mantenho contato próximo com os negros e os chicanos e meu trabalho para os homens nesses grupos tem ajudado minha imagem. Uma coisa que evitei com sucesso é o totalmente Sikh do que tu. Eu sou tão inteligente, eu não deveria estar aqui com a imagem de vocês de criminosos. Seus dias eram passados trabalhando na gráfica da prisão, ouvindo as queixas de outros prisioneiros e desejando não estar aqui. Ele parecia feliz em informar que Meg estava se tornando mais independente, embora isso significasse que ela não escrevia para ele com a frequência anterior, mas ele estava ansioso por uma visita dela em 28 de agosto. Ted não havia se tornado completamente calmo, no entanto, e ele lançou uma arenga dirigida a Nick McKee e outros membros da área de aplicação da lei. Ele não queria que McKee lesse sua carta sobre a avaliação psiquiátrica, embora me perdoasse por sugerir isso. Acho que você deveria saber minha opinião sobre o assunto dos policiais em geral e de McKee em particular. Os policiais têm um trabalho difícil, a fazer, mas lamento porque não me importo nem um pouco com o trabalho que fizeram em mim, por mais genuína que seja a devoção ao dever. Tenho uma política permanente a partir deste ponto de nunca falar com um policial sobre qualquer coisa, exceto a hora do dia e a localização do banheiro. McKee ganhou meu desrespeito particular. É verdade que ele pode ser um bom policial, alimenta seu cachorro alpo e não come seus filhotes vivos, mas minha empatia por ele termina aí. Algum dia, disse Ted, ele estaria interessado em ouvir a teoria monstruosa sustentada pelo Departamento de Polícia de King County, mas no momento não estava interessado em livros de contos de ficção. Ele me pediu para continuar a manter contato com Meg e dizer a McKee apenas que ele conquistou um lugar especial em meu coração, assim como eu provavelmente ganhei no dele. As cartas de Ted naquele verão e outono de 1976 variavam da raiva e do humor desta, a pedidos de informações, as mais negras linhas de depressão. As mudanças de humor,
dadas as circunstâncias, eram esperadas. Sua oferta para permanecer em liberdade enquanto aguardava seu recurso foi negada, e a acusação de assassinato no Colorado pairava um pouco à frente. Houve várias cartas em que ele me pediu para verificar as credenciais dos repórteres da Northwest que tentavam entrevistá-lo. Eu rastreei a maioria deles até suas fontes e relatei que pareciam ser escritores essencialmente inócuos de pequenas publicações. Algo aconteceu com a estabilidade de Ted durante a primeira semana de setembro, algo que pareceu deixá-lo completamente desesperado. Reconstruindo a sequência de tempo mais tarde, deduzi que Meg havia dito algo a ele durante a visita de 28 de agosto que o fez pensar que a havia perdido para sempre. A carta que Ted me enviou em 5 de setembro foi datilografada na capa em um bloco de papel de máquina de escrever, e seu conteúdo parecia impregnado da mais desoladora perda de esperança. Não poderia ser interpretado como outra coisa senão uma nota de suicídio e me assustou. Ted explicou que a carta era como uma ligação para a clínica da crise, mas que não houve resposta. Não estou pedindo ajuda, estou dizendo adeus. Ele escreveu que não podia mais lutar pela justiça, que não estava apenas tendo um dia ruim, mas que havia alcançado o fim de toda esperança, o escurecimento de todos os sonhos. A carta como um todo, cada frase nela, poderia significar apenas uma coisa. Ted Plains USC Mutter. O que estou experimentando agora é uma dimensão inteiramente nova de solidão misturada com resignação e calma. Ao contrário dos tempos de moral baixa, sobrevivi no passado. Sei que não vou acordar de manhã revigorado e revigorado. Vou acordar sabendo apenas o que precisa ser feito, se eu tiver coragem. Enquanto meus olhos percorriam a página, senti os cabelos da minha nuca se arrepiarem. Já pode ser tarde demais. Ele havia escrito isso 3 dias antes. As últimas sentenças foram um apelo ao mundo, que o considerava culpado de uma série de crimes terríveis contra as mulheres. Por último, e mais importante, quero que o mundo inteiro saiba que sou inocente. Nunca machuquei outro ser humano em minha vida. Deus, por favor, acredite em mim. Embora ele tivesse dito que a carta não poderia ter resposta, lembrei-me de que Ted e eu tínhamos aprendido na clínica de crise que qualquer contato feito por alguém com problemas emocionais, qualquer tentativa de ajuda, deve ser considerado um pedido de ajuda. Ted havia escrito para mim, e eu tinha que presumir que isso significava que ele queria que eu o impedisse de se destruir. Liguei para Bruce Cummins, nosso antigo mentor na clínica, e li a carta para ele. Ele concordou que eu deveria tomar alguma providência. Liguei para o escritório de John O'Connell em Salt Lake City. Era isso ou notificava o escritório do diretor Sam Smith na prisão, e Ted tinha amigos melhores no escritório de seu advogado. Falei com Bruce Lubeck e disse a ele que temia que Ted estivesse prestes a se matar. Ele permit to ir a point of the mountain ever Ted. Não sei se ele foi ou não. Escrevi uma carta especial de entrega, uma carta cheia de aguente firme e a enviei, prendendo a respiração por dias, esperando ouvir um boletim de notícias. Isso nunca veio. Em vez disso, em 26 de setembro, Ted me escreveu uma carta que era uma explicação parcial. Ele se referiu indiretamente a se enforcar, mas me garantiu que estava pendurado com nada além da minha alma, vou aumentar o seu alívio. Aparentemente, não foi minha carta que o mudou, mas uma sessão de handball, que ele descobriu ser um método eficaz de catarse. Ele de o handball tem um jeito curioso de drenar a amargura. Ou talvez seja a maneira do corpo se afirmar sobre os impulsos destrutivos da mente, temporariamente alheio ao desejo inflexível, inquestionável e eterno do corpo de sobreviver. O corpo pode aparecer apenas como hospedeiro do cérebro, mas o intelecto, frágil e egoísta, não é páreo para o imperativo da própria vida. Ficar por aí, de forma intangível, é melhor do que ser tangivelmente nada. Ted se desculpou por me alarmar. Eu me pergunto se ele percebeu o quão chateado eu fiquei ao receber aquele bilhete suicida, se ele se lembrou de como eu me senti culpada por não ter sido capaz de salvar a vida do meu próprio irmão quando ele atingiu o ponto de pensamentos suicidas. Ted decidiu viver, e com essa decisão, sua raiva e bravata explodiram nas cartas que se seguiram. Repetidamente, ele castigou a polícia. Os detetives de polícia são uma raça curiosa, mas aprende-se rapidamente que, quando tem algo, agem primeiro e falam depois. Nunca subestimo a inventividade e a periculosidade desses homens. Como animais selvagens, quando encurralados, eles podem se tornar muito instáveis. Ted tinha motivos para temer a periculosidade dos detetives da polícia. Em 22 de outubro, quase exatamente um ano desde que fora acusado no caso de sequestro de Dahomey em Utah, ele foi formalmente acusado do assassinato de Karen Campbell no condado de Pitkin, Colorado. Suspeito que ele estava tão ansioso para confrontar seus acusadores quanto me disse que estava. Sua força diante do ataque parecia ser real, como sempre seria. Os desafios evidentes que ele poderia enfrentar. Ele se levantou melhor, negando com desdém as acusações contra ele. É possível, entretanto, que Ted não tivesse planejado estar por perto quando essas acusações finalmente foram baixadas.
Em 19 de outubro, Ted não havia voltado do quintal para sua cela. O diretor Sam Smith anunciou que Ted fora descoberto atrás de um arbusto e que ele tinha um kit de fuga consigo, um cartão de previdência social, um esboço de uma carteira de motorista, mapas de estradas e anotações sobre os horários dos aviões. Ted havia escrito que seu comportamento imaculado permitirá-lhe mais liberdade na prisão. E agora havia especulações de que, com seu trabalho na gráfica, ele poderia ter pretendido imprimir documentos de identificação falsos. Ele foi imediatamente colocado em confinamento solitário. Em retrospecto, vendo a propensão de Ted para a fuga que viria à tona nos meses seguintes, é provável que ele tenha planejado uma fuga de Point of the Mountain, uma fuga que foi abortada. Em 26 de outubro, recebi uma carta de Sharon Auer, que incluía uma breve nota que Ted a mandou enviar para mim. Sharon ainda fazia parte de sua vida, embora suas cartas para mim não elogiassem ninguém além de Meg. Sharon ficou horrorizado com a cela de segurança máxima onde Ted estava detido, embora suas impressões sobre o buraco fossem baseadas na descrição de Ted, já que ele não tinha permissão para visitantes. Ted havia escrito para ela que imaginava sua cela como algo semelhante a uma prisão mexicana. 8 pays de altura. 10 pays de comprimento. 6 pays de largura. A meio metro da frente, há barras de aço que vão do chão ao teto. Uma porta de aço sólido, com apenas um olho mágico para o guarda olhar, fecha a frente da cela. As paredes têm grafite, vômito e urina cobrindo-as. A cama de Ted era uma laje de concreto com um colchão fino, e a única esperança na cela era um crucifixo pendurado sobre a pia. Ele não podia ter nada para ler, mas tinha permissão para receber cartas. Ele ficaria lá 15 dias, e Sharon estava com raiva por ter recebido a punição mais severa possível por uma infração menor, como ter um cartão de seguridade social consigo. Ela escreveu que estava tentando escrever para ele 3 ou 4 cartas por dia. Os desgraçados podem não me deixar visitá-los, mas com certeza vão se cansar de carregar correspondência para ele. Lendo sua carta, fiquei novamente perplexo e um tanto consternado com o que poderia ser o desfecho um dia, quando aquelas duas mulheres que amavam Ted perceberam que haviam sido iludidas ao acreditar que cada uma era única. E eu? Eu criei o terceiro canto da rede de 3 mulheres, dando apoio emocional a Ted. Eu consegui permanecer relativamente liso. Ainda dilacerado por sentimentos conflitantes e dúvidas, mas eu não estava apaixonada por Ted. Sharon e Meg estavam. Ted escreveu para mim do confinamento solitário no Halloween. Ele disse que tinha apenas um cartão de previdência social feminino, e não o tipo usado para identificação, e culpou o diretor Smith por estourar as circunstâncias. Nunca descobri que nome de mulher estava naquele cartão. Ted estava zangado, mas não foi castigado. A diversidade desse tipo só serve para me tornar mais forte, especialmente quando está claro para mim que ela foi projetada para criar a pressão que alguns acreditam que destruirá minha fachada normal. Que absurdo! Disse um prisioneiro, quando soube da decisão de me colocar em isolamento. Eles estão tentando quebrar você, Bundy. Sim, eles estão apenas tentando quebrá-lo. Eu não poderia ter concordado mais com ele, mas como não há nada para quebrar, terei que sofrer em vez disso. O fato de que algumas pessoas continuam me julgando mal tornou-se quase engraçado. Ted comentou sobre o caso do Colorado apenas na medida em que insistiu que era inocente de qualquer envolvimento. Ele deu a entender que tinha documentos que destruiriam o caso do Colorado. O julgamento do Colorado marcará o início do fim de um mito. Ele disse que havia me enviado um bilhete por meio de Meg, o que foi um lapso, porque não foi Meg quem o encaminhou, mas Sharon. E ele me repreendeu gentilmente por viver no luxo em minha nova casa, por escrever para ele em meu novo papel de carta personalizado. O papel de carta personalizado é um dos pequenos, mas verdadeiramente necessários luxos da vida. Ted estava tentando empurrar meus botões de culpa. Eu estava livre e vivendo no esplendor, e ele estava no buraco. Recusei-me a morder a isca e escrevi de volta. Você disse que deu a mensagem para mim para Meg, mas foi Sharon quem me enviou uma. Você provavelmente apenas se enganou. Não confunda os dois ou você ficará em apuros. Enquanto você está invejando minha segurança, lembre-se de que você tem 2 membros do sexo oposto apaixonados por você e eu não tenho nenhum. Felizmente, tenho estado tão ocupado ultimamente com trabalho, moradia e com os problemas das crianças que não tive muito tempo para refletir sobre essa falta gritante. Ainda estou dormindo com minha máquina de escrever e ela ainda está fria, irregular e sem resposta. A resposta de Ted veio após sua acusação de extradição pela acusação de assassinato no Colorado, uma acusação que ocorreu em seu 30º aniversário. Eu tinha enviado a ele 2 cartões de aniversário engraçados, explicando que Almarker não colocou um cartão especificamente para sua situação. Olá! Feliz aniversário de 30 anos e feliz acusação. Ele escolheu ver sua situação com um humor irônico e irado e eu orientei minhas respostas para isso.
Ted escreveu após a audiência de extradição que atraiu a maior multidão de repórteres que vira em um lugar desde o início de sua aprovação e denegriu o senso de fair play e justiça da imprensa, visto que não há nenhum. Ele me garantiu que a testemunha ocular em Aspen não tinha importância, já que ela havia escolhido sua foto um ano após o desaparecimento de Campbell. Embora a acusação de extradição de Ted em 24 de novembro de 1976 tenha atraído um bando de repórteres, ele não era o prisioneiro mais famoso na prisão estadual de Utah naquela semana. Foi um companheiro condenado, Gary Gilmore, um assassino condenado com desejo de morte, que foi capa da Newsweek em 29 de novembro. Comparado a Gary Gilmore, Ted era decididamente um jornal de segunda linha. Nem sempre seria assim. Gilmore era um criminoso habitual que atirou em 2 rapazes durante roubos e tinha uma espécie de mística amarga sobre ele. Ele também estava envolvido em um romance condenado ao fracasso com uma mulher que parecia tão deslumbrada e motivada quanto a Meg de Ted. A trágica mulher-criança, Nicole Barrett, que havia firmado um pacto suicida abortado com Gary Gilmore, me lembrava Meg em sua obsessão por seu amante, mas Ted aparentemente não viu nenhuma correlação entre seu romance e o de Gilmore e detestou o outro homem por sua manipulação de Nicole. Ele havia estudado Gary e Nicole quando eles se conheceram na área de visitantes. A situação de Gilmore está ficando cada vez mais curiosa. Já o vi ocasionalmente na sala de visitas com Nicole. Jamais esquecerei o profundo amor e angústia em seus olhos. Gilmore, no entanto, é equivocado, instável e egoísta. A mídia se aproveita dessa saga de Romeu e Julieta. Trágico. Irreconciliável. Nem Ted tinha nada de bom a dizer sobre os consultores jurídicos de Gilmore. Ted teve pouco tempo para ruminar sobre a saga de Gary e Nicole. Ele estava ocupado revisando e indexando 700 páginas de depoimentos do julgamento de Daronch, e ao mesmo tempo, estudando o direito penal do Colorado. Depois de revisar o julgamento de Utah, ele não conseguia ver como o juiz poderia tê-lo considerado culpado e tinha certeza de que não haveria veredicto de culpado no Colorado. Sinto-me como um general conduzindo uma batalha, não o general Custer também, escreveu ele com entusiasmo. Legalmente, estou em terreno muito sólido. Ted nunca deixou de comentar o que estava acontecendo no meu mundo, mesmo que isso significasse apenas 1 ou 2 frases no final de suas cartas. Desta vez, ele escreveu: Estou ansioso para que a Cosmopolitan e outros devolvam o pagamento para que você possa alugar um helicóptero e me tirar daqui. A prisão afirma, falsamente, que eu tinha horários de voos. Você pode imaginar. Se eu fosse tolo o suficiente para ir a um aeroporto, certamente não daria a mínima para qual voo eu embarcaria, desde que tivesse a garantia de que o avião poderia decolar e pousar. Indo bem, lutando como o inferno. Você sabe o que é preciso para o difícil seguir em frente. Amar, Ted. A conversa sobre fuga, embora irreverente, começou a acender e apagar uma luz de advertência como uma mensagem subliminar na tela da televisão, escondida entre as discussões de Ted sobre batalhas judiciais. Mas então, todos os prisioneiros sonham com a fuga e todos falam sobre isso. As possibilidades, as probabilidades. Um número minúsculo realmente tenta. Ted havia mencionado que estaria tendo uma mudança de cenário e isso significava que um dia ele pararia de lutar contra a extradição para o Colorado, mas o faria em seu próprio tempo. Ele tinha muita pesquisa para fazer primeiro. Não havia mais dinheiro para advogados, nada mais com que se contar da família e amigos em Washington, e isso significava que ele estaria nas mãos de defensores públicos. Cada vez mais, ele estava se apoderando de seu próprio destino legal. Como a galinha vermelha, ele mesmo faria isso. Quase desde o momento em que me mudei para minha nova casa, deixando o mar e o vento para tomar conta da pequena casa de praia que havíamos desocupado, minha fortuna como escritor deu uma guinada para cima. Recibi trabalhos do Cosmopolitan, Good Housekeeping e Ladies Home Journal. Depois de anos com as polpas, finalmente entrei nas manchas. Curiosamente, todas as minhas atribuições tinham a ver com vítimas de crimes violentos. O público americano, em 1976, finalmente começou a mostrar preocupação com o destino das vítimas de crimes. Muitas pessoas se tornaram vítimas ou conheciam vítimas. Como estive ocupada mudando e cumprindo os prazos de publicação, não escrevia para Ted havia 3 ou 4 semanas e recebi uma carta hostil e queixosa dele em meados de dezembro. Corrida and Yumi Rendo. Eu disse algo ofensivo? Pior ainda, meu hálito é ofensivo? Minhas cartas foram roubadas pela CIA e você acha que eu não te escrevo mais? Então você não me escreve? Eu sou um caso muito desesperador? Não responda. Eu aguento. Sim, senhor, nunca diga que perdi a cabeça só porque meus amigos se esqueceram de mim. Não foi uma temporada feliz para Ted. Pela primeira vez, ele estava atrás das grades na época do Natal. Há apenas um ano, havíamos nos sentado juntos na Brasserie Pittsburgh. Parecia que 20 anos haviam se passado. A carta de Ted era sua mensagem de Natal, poemas rabiscados no papel pautado. Esta nota deve servir como meu cartão de Natal para você.
Uma forma de agradecer a alegria que você trouxe para minha vida, para não mencionar o suporte vital. Agora tudo que eu preciso é um daqueles versículos curiosos que todos os cartões comprados em loja têm. Que a rena do Papai Noel seja tão gentil para não deixar seus excrementos no seu telhado está aqui. Não finja que não sabia. Se você não gosta de Natal, pegue o primeiro trem para o inferno. Então, apenas prenda as luzes da casa e mumificar a árvore e não se esqueça. Sem cartões de Natal você nunca ouviria falar de mim. O poema final foi um afastamento da amargura dos dois primeiros, um poema religioso. Ted sempre se referia a Deus em suas cartas, embora nunca o tivesse mencionado em nenhuma de nossas conversas fora dos muros da prisão. Escrevi imediatamente e liguei para Meg para saber que ela estava a caminho de Utah para o Natal e mais uma reunião com Ted. Eu esperava que essa visita não fosse o catalisador para uma nova onda de depressão sombria para Ted, como havia sido sua última viagem a Utah. Seus dias em Point of the Mountain estavam ficando curtos. Ele teria que tomar a decisão de ir para o Colorado logo. Seu nome ainda não era muito conhecido em Aspen, exceto pelos policiais. O julgamento do assassinato de Claudine Longet foi definido em Aspen em janeiro, e ela estava colhendo as grandes manchetes. Evidentemente, a visita de Natal de Meg foi mais bem-sucedida do que o encontro de agosto. Ted me escreveu 2 dias antes do Natal, descrevendo sua visita. Ela veio até mim ontem. Em uma visita tão curta e doce, me reencontro com o elemento que faltava em minha vida. Vê-la é um vislumbre do céu. Tocá-la me deu a crença em milagres. Eu tinha sonhado tantas vezes com ela que vê-la de verdade era uma experiência deslumbrante. Ela se foi novamente, e novamente, sinto sua ausência em cada momento inconsciente. Ele se lembrou da briga que ele e Meg tiveram depois que eu o levei para a festa de Natal da Crisis Clinic em 1972. Depois que eu o deixei embriagado na pensão dos Rogerses, ele foi para o seu quarto e caiu rápido dormindo. Meg e eu tivemos uma discussão e ela estava programada para voar na manhã seguinte. Ela decidiu dar uma passada antes do voo, beijar e fazer as pazes. Ela jogou pedras na minha janela e me ligou. Acreditando que eu teria acordado se estivesse lá, ela saiu correndo com o coração partido porque pensou que eu estava dormindo com outra pessoa. Ela nunca acreditou totalmente em minhas afirmações fervorosas de que eu estava em um sono profundo e embriagado. Nunca disse a ela que fui com você a uma festa. Mas, é claro, eu disse a Meg na noite em que nos conhecemos em dezembro de 1973. Talvez Ted não tenha me ouvido explicar, ou talvez tenha esquecido. Ted escreveu que estava tentando trazer o espírito do Natal para sua cela, colocando todos os seus cartões de Natal na mesa. Ele até comprou e embrulhou presentes para seus vizinhos. Os presentes foram latas de ostras defumadas e barras de chocolate Snickers. Agora estou tentando o impossível, sugerindo que todos nós condenados cantem canções de Natal na véspera de Natal. Até agora, fui designado um doente degenerado por uma ideia tão perversa. Pelo que posso determinar, este Natal de 1976 seria o último feriado desse tipo que Ted e Meg compartilhariam, mesmo separados por telas de malha em um quarto de visitantes. E, no entanto, ela parecia ser mais do que um amor para ele. Ela parecia ser uma força vital em si. O que eu sinto por Meg é a emoção onipresente final. Eu a sinto vivendo dentro de mim. Sinto que ela está me dando vida quando não há outra razão para isso a não ser valorizar o próprio dom da vida. Ted anexou uma lista de testemunhas para o julgamento de Campbell no Colorado, apontando que muitos nomes foram digitados incorretamente. E ele terminou sua carta de Natal. Quanto ao Ano Novo, vai começar tão mal que vai ter que melhorar. Talvez se você colocar um pouco de chablis em latas de punch havaiano e me enviar uma caixa para o Ano Novo, eu possa esquecer o início sinistro. Mas que caralho, feliz Ano Novo. Amar, Ted. Ted deixaria Utah pela última vez em 28 de janeiro, com destino ao Colorado. Ele me enviou uma breve nota no dia 25, dizendo-me para não escrever novamente até que ele me contatasse de seu novo endereço. O ano seguinte, 1977, traria tremendas convulsões na vida de Ted e na minha. Duvido que qualquer um de nós pudesse imaginar o que estava por vir.